Pessoal, você já pensou que nesse exato momento você pode estar morando com o seu inimigo? E olha, você pode olhar à sua volta e não vai achar ninguém. Talvez seja porque você seja ele mesmo. Parece besteira, mas é. É difícil a gente pular na bala, mas eu acho que 99% das vezes o pior amigo que a gente tem é a gente mesmo. Segura aí. Salve, salve rapaziada, meu nome é Da Roça, bem-vindos. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um dos piores inimigos que a gente pode ter na vida. E olha que eu sou um cara que é o seguinte, a minha filosofia é não ter inimigo nenhum, porque muitas vezes lidar comigo mesmo é um relacionamento de amor e ódio. E eu falo isso pelo seguinte, a gente muitas vezes é guiado pelos nossos impulsos, pelos nossos sentimentos, por um movimento sempre de reação a efeitos e nunca de escolha realmente de determinada ação como raiz, como prevenção, como um ato de pura consciência para com determinada situação. Eu peço que você aperte o cinto na cadeira aí, seguramente no lugar, porque às vezes pode ser complicado, mas eu digo, quando eu comecei a pesquisar sobre essas coisas, nada fazia muito sentido, ou fazia um sentido tão abstrato que eu falava assim, nossa, que é isso? Mas conforme você vai absorvendo mais e mais esse tipo de coisa, você vai enxergando na sua vida e os efeitos que tudo isso tem. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você chegou a uma informação dizendo que é extremamente saudável correr, por exemplo, fazer exercício físico, comer corretamente e tudo mais. Você já sabe disso. Você já sabe que não empregando esses conhecimentos na sua vida, você vai colher coisas ruins pro futuro, não vai? O problema é aplicar esses conhecimentos na vida. É trazer do mundo virtual pra realidade, pro dia a dia. E isso é muito raro de se fazer. Ou seja, a gente passa de vítima para cúmplice dos nossos problemas e a partir desse momento que você é cúmplice de tudo aquilo, você precisa mudar de postura, você precisa agir. Só que a gente entra numa batalha sem final junto com a gente, onde parece que aquela criança que existe entre nós bate o pé e fala, ah, eu tô com preguiça, eu tô cansado, eu tô com sono, ah, vai dar muito trabalho, vai dar muito isso, vai dar muito aquilo. Pensa comigo, se a gente se dividir em duas pessoas, existe uma que recebeu a informação e tá consciente da necessidade e existe outra que reluta em aplicar aquilo porque tá na zona de conforto e, meu, é muito melhor ficar ali, é menos dor de cabeça. Aí entra o exercício, agora é dar toda a soberania para essa pessoa consciente e exercitar o poder dessa pessoa consciente sobre essa criança. Então, muitas vezes, com diversas situações, seja com pensamentos ruins, seja com falta de ação, a gente precisa tomar as rédeas e falar para essa criança que tá dentro da gente, meio que fica quieto, começar um diálogo, mostrar quem manda, mostrar que tem alguém querendo melhorar e que os velhos costumes não vão ficar ali pra sempre, não vão caber ali pra sempre e não adianta ela querer defender isso a todo momento porque não vai funcionar. Só que pra isso não funcionar, porque a gente, dentro de nós somos uma eterna criança, a gente tá sempre aprendendo e sempre precisa de uma mãe, um pai ali pra ficar, não faz assim, não, isso daí não é certo, não, isso não é correto, não, a gente não vai pra cá, a gente vai pra lá porque pra aí vai dar ruim e eu sei, isso é o consciente falando, é a sua parte que está a par de toda a situação conversando. E é de extrema importância que você empodere esse lado, que você sacuda a poeira, que você saia da inércia, que você vença a procrastinação e esse lado todo de inércia, procrastinação, vitimismo tá desse lado dessa criança que você precisa conter, que você precisa dizer, olha, é o seguinte, você tá de castigo e a partir de agora quem assume sou eu. E eu quero entrar no assunto de relacionamento com seu parceiro, com a sua parceira, onde essa criança se coloca em primeiro lugar, ela é extremamente reativa a efeitos mesmo, ela te prejudica, ela alimenta os ciúmes, ela alimenta o sentimento de posse, ela alimenta o sentimento de raiva, ela bota lenha na fogueira das coisas e maior que tudo, ela alimenta a insatisfação, ou seja, ela te envenena enquanto o seu lado consciente fica só olhando e você não empodera ele. Aparece até um pouco aquela coisa do seu anjinho e seu diabinho, né? Talvez essa seja também mais uma metáfora, assim como essa que eu tô utilizando, para aquela situação de a quem você escolhe dar poder. O que você quer pra sua vida? Uma eterna vítima do seu lado criança? A vida inteira passa e você simplesmente perde a vontade de fazer as coisas porque você tá há tanto tempo dando ouvidos pra um lado que não te leva a lugar nenhum
nenhum e não empodera aquele seu lado poderoso que todo mundo tem. É uma questão de sair da cadeira e o lado criança, ele resiste. E eu vou falar de relacionamento porque é o seguinte, isso é um veneno que muita gente toma com a rede social, principalmente, mas no dia a dia, sabe? Eu vou falar pelo meu lado masculino, por exemplo, mas eu acho que ele se espelha nos dois lados, porque enquanto ser humanos a gente acaba agindo muito similarmente. Você tem lá a sua esposa, a sua namorada, a sua companheira, vice-versa. Natural, naquele momento de você conhecer a pessoa, que é tudo novo, você não sabe o que vai encontrar e tudo mais, aquilo se torna tipo um desafio e toda hora é uma novidade. Você vai conhecendo a pessoa, normalmente demora um pouco para você enxergar os lados que não são tão bons, os lados que estavam maquiados, por exemplo, pela situação, porque a gente, muitas vezes, a gente veste uma fantasia porque não necessariamente a gente precisa chegar apresentando os lados não tão bons da gente, né? Só que com o tempo, tudo isso vai sendo descoberto e a visão já começa a mudar um pouco. Por outro lado, começa a crescer junto uma admiração, uma gratidão por estar ali com aquela pessoa. Vocês começam a partilhar mais histórias, a conexão vai ficando cada vez mais forte, mas aquela magia da coisa nova, ela tende a ir embora se você não alimenta, se você não cria novas situações, novas experiências junto daquela pessoa. E os defeitos começam a ficar um pouco mais acentuados. Dentro de você, você começa a cultivar uma ideia de que, esse fulano podia mudar, fazer isso, porque isso tá muito ruim, e não sei o que lá, isso é terrível. Na verdade, você conheceu aquela pessoa daquele jeito, né? Daquele jeito. Não tô dizendo que as pessoas não podem mudar, eu tô dizendo mais que a gente não muda ninguém. A gente pode cativar alguma coisa naquela pessoa, mas o que nos agradou um dia ainda tá ali, e a gente precisa alimentar essa parte da nossa vista. E o que nos envenena demais é que quando isso começa a ocorrer, muitas vezes a gente começa a olhar pra fora, começa a se deixar levar pelos impulsos de momentos, que é normalmente passa uma outra moça bonita na rua, tal, você olha ela, aí a criança dentro de você já na hora, já vem aqueles pensamentos assim, nossa, imagina se, ou imagina se, e fica aquela coisa de desejo, aquela coisa absurda, que muita gente nos dias de hoje ainda pra mexer com as mulheres. Já mexeram comigo na rua, por exemplo, e eu digo, foi muito constrangedor, cara, foi um sentimento terrível, e não a partir daí, eu já trazia comigo uma coisa que, cara, não faz sentido mexer com as pessoas na rua desse jeito, isso não leva a lugar nenhum, a minha chance de proximidade com ela é -1 a partir desse momento, e eu me senti constrangido com a situação, e aí assinou embaixo que esse não é o caminho, é uma mega falta de respeito mesmo, você alimenta medo na pessoa, a gente não sabe o que as pessoas vão fazer aí pela rua. Mas um outro exemplo é na sua rede social, que você tem lá aquela moça que você acha bonita, aquele cara que você acha bonito e tem uma vida incrível e a vida dele é melhor que a sua com a companheira que você tá agora. Aí você vê aquelas fotos maravilhosas que são outra capa de ilusão, porque nada daquilo é real, e você alimenta aquilo e você dá like, você olha e você fala, nossa, aí você mostra pro amigo, aí você faz isso. Eu já fiz isso. Só que a partir do momento que eu comecei a olhar, por exemplo, meus relacionamentos, qual o momento que eles começavam a ruir? Lógico, não era especificamente por isso. Isso tinha uma grande parcela de contribuição para coisa negativa, porque quando as coisas começavam a ruir, quase que fazer essas coisas era uma maneira de escapar, uma maneira de alimentar outra coisa, e tudo isso não me ajudou em nada. Pelo contrário, porque esse é o momento onde você precisa realmente fortalecer aquela parte que tá adormecida com a sua companheira, com o seu companheiro. É lógico, a vida é feita de ciclos, e quando um ciclo acaba, ele acaba, e você sente que acaba. Praticamente não tem dúvida disso. Você fica forçando pra tentar refazer, reatar, mas aí não é o caminho. Se o ciclo acabou, ele acabou. E aceite isso, vá adiante, liberte-se e liberte a outra pessoa. Mas muitas vezes as coisas estão tudo bem, e a gente começa a alimentar um outro lado, sendo refém do nosso impulso, e não dando ouvido ao nosso lado racional, e a criança tá fazendo a festa. Só que na hora que o muro desmorona, na hora que aquela situação da vida tá no fundo do poço, aí, puf, você já perdeu tudo e o seu lado racional vem à tona. Só que muitas vezes já é tarde demais, porque você veio se envenenando a tanto, que aquela coisa que realmente importava vai se distanciando, e quando você vê já tá longe demais. Então faça o seguinte, você usa a rede social, tudo bem, eu já não tô usando mais, graças a Deus tô muito mais leve, espero que você faça esse teste na sua vida uma vez, mas começa por limpar a sua casa, limpe a sua rede social dessa
essas coisas que te envenenam. Troca tudo que é fútil, que é besta, que não te agrega, pro perfil de curiosidades, de conhecimento. Troca por perfil que empodera a sua saúde realmente. Não que seja uma vitrine de corpos e de corpos que talvez você nunca chegue. Temos biotipos diferentes. Agradeça pelo seu corpo do jeito que ele é e melhore ele. Você não precisa aceitar uma situação de vida que você não tá saudável, por exemplo. Troque tudo aquilo que é hahaha demais e que amortece a sua mente, mas não leva você pra lugar nenhum, por um perfil, por exemplo, de empoderamento pessoal, de desenvolvimento. Invista em você, alimente a sua mente com coisas boas. Dê ouvido ao seu lado consciente da vida, porque essa criança vai sempre te acompanhar. Mas quanto mais forte tá o seu lado consciente, menos poder ela tem. Na verdade, menos ela vem te encher o saco, e muitas vezes você começa a conscientizar ela, que vira natural. Os impulsos nem vêm mais. Quando eles vêm, eles já vêm com uma plaquinha assim: ah, tá errado mesmo, vou voltar, não é isso. Tipo assim, aquela criança vem pra se manifestar, o seu lado consciente já olha pra ela assim, ela finge que não é com ela e já volta. Você entendeu? E isso é um processo de vida. Isso é um processo de vida porque a gente começa a se deparar com novas situações e é preciso agir de maneira diferente, aprender como agir. Só que estar consciente é o caminho. Demorou, rapaziada? Espero que você tenha entendido isso e absorva. Guarde no seu coração pra no momento certo você lembrar do que eu tô falando. Meu nome é Da Roça, se inscreve no canal, o apoia está aqui embaixo e tamo junto. Até a próxima. Obrigado, galera.